Victor Wembanyama, Steph Castle, Cooper Flagg, Paolo Banchero, Kay Cunningham, essas foram algumas das estrelas que entraram na NBA via draft desde 2021 até 2025. Agora imagina se a gente fizer um super draft de 2021 até 2025 selecionando os melhores jogadores. É justamente o que eles fizeram lá no Bleacher Report e a gente vai reagir às escolhas que eles fizeram e ver se a gente concorda ou não com elas. Algumas regras aqui pro post que eles fizeram, tá? Primeiro, apenas jogadores selecionados entre 2021 e 2025, jogadores que acabaram não conseguindo ser draftados, mas entraram na liga via agência livre também são elegíveis aqui para serem escolhidos. Os contratos não são fatores importantes, mas lesões sim. E eles também selecionaram a ordem do draft baseado na campanha dos times entre essas temporadas de 2021 e 2022 até 25 e 26. Com isso, o pior time foi o Washington Wizards, pelo número de derrotas que tiveram, então eles vão ter a primeira escolha. E antes de a gente começar a ver aqui quem que eles escolheram na primeira opção, que não deve ser muita surpresa para ninguém, eu só vou repassar aqui o top 10 desses 5 drafts que a gente vai analisar. Obviamente que alguns dos jogadores, dos melhores jogadores talvez aqui, acabaram não entrando nesse top 10 nesses anos. Mas lá em 2021 a gente teve o Cade, Jalen Green, Mobley, Scottie Barnes, Jalen Suggs, Josh Giddey, Kuminga, Franz Wagner, Mitchell e Williams. Um top 10 até com nomes bem interessantes. Em 2022 a gente teve o Banqueiro, o Chet, o Jabari Smith Jr., Keegan Murray, Jaden Ivey, Mathurin, Shaden Sharp, Dyson Daniels, Sohan e Johnny Davis. Em 2022, top 10, bem mais ou menos. Em 2023 a gente teve um baita draft, né? Com o Embiid, Brandon Miller, Scoot Henderson, os irmãos gêmeos Thompson, Anthony Black, o Coulibaly, o Jarvis Walker, Taylor Hendricks e Cason Wallace. Em 2024 a gente teve o Riza Shea, Sarr, Reed Shepard, o Castle, Ron Holland, Tejan Salon, Donovan Clingan, Rob Dillingham, Zach Edey e o Cody Williams. E em 2025 a gente teve Cooper Flagg, Dylan Harper, VJ, Conk Nipple, Ace Bailey, Trey Johnson, Fierce, Igor Jamin, Colin Murray Boyles e o Kaman Maluach. Como eu falei, não vai, as escolhas não serão feitas só baseadas nesses tops 10 aqui, mas, enfim, já dá pra gente ter meio que uma noção mais ou menos de alguns dos melhores jogadores de cada draft. Então vamos lá, já que o Wizards teve a primeira escolha, vamos para ela. Com certeza vai ser o Wembanyama. Pois é, o Victor Wembanyama acho que não poderia ser diferente. Foi, né, acho talvez o maior prospecto desde o LeBron James, então impossível ser alguém diferente aqui do Wemby. Então, né. Depois o Hornets, que aparentemente teve a segunda pior campanha durante esse período inteiro, selecionou o Cooper Flagg. Então, segundo o Bleacher Report aqui, ele é o segundo melhor prospecto desses 5 anos inteiros. O Cooper Flag teve bastante hype já há algum tempo, né? Teve aquele famoso treinamento do time olímpico dos Estados Unidos, né? O último time olímpico. E o Cooper Flag participou ali dos treinamentos aos 17 anos e foi um dos melhores jogadores, enfim. Então ele entrou realmente com bastante expectativa e talvez ser o próximo grande jogador americano. Então, assim, tem o Kay Cunningham, pensando aqui, é difícil não selecionar o Cooper Flag por esses motivos. Acho que como prospecto, né, ele promete ser um dos melhores jogadores da NBA num futuro bem próximo, então faz sentido aqui pro Hornets pegar o Kay Cunningham. Aqui eles falam que eles quase pegaram o Kay Cunningham nessa segunda opção aqui pro Hornets, então eu imagino que a terceira escolha seja de fato ele. Olhando aqui no top 10, pelo menos, eu não vou olhar aqui os outros, porque alguns jogadores vão sair desse top 10, né, se a escolha é 16, por exemplo, em 2023, o Keontae George foi a 16ª escolha, acredito que ele vai ser uma escolha alta aqui, talvez no top 30, enfim. Mas olhando só esse top 10 aqui desses 5 drafts que a gente está olhando, tem o Cade, a gente pode talvez imaginar, não sei se o Scottie Barnes, talvez a gente, né, acho que não, nem o Chet, o Paolo. Nesse draft aqui, não sei, talvez. É difícil não ser. Steph Castle, talvez, mas acho que é bem difícil não ser o Cade aqui nessa terceira opção. Seria o meu Jazão selecionando o Kay Cunningham na terceira opção, na terceira escolha. Faz sentido, como a gente falou. Dá até para talvez querer argumentar outra escolha aqui, mas acho que o Kay Cunningham faz
faz bastante sentido. Depois, na quarta escolha, o Pistons seleciona o Dylan Harper. Dylan Harper aqui uma opção bem interessante. Ele vai ser talvez o melhor Robin da NBA, porque ele joga com o Wembanyama, então vai ser, né, bem difícil ele ser melhor que o Wemby. Mas ele provavelmente se jogasse em algum outro time, qualquer outro time da liga, daria pra dizer que talvez ele fosse se tornar o Batman desse time no futuro. Uh, ele fez um playoff muito bom, um finals, ele foi muitas vezes o segundo melhor jogador do Spurs, até às vezes o melhor jogador do Spurs. Pensando aqui de novo nessa lista, dá pra talvez pensar em outras seleções, mas eu acho que o Dylan Harper não é nenhum exagero, não é nenhum absurdo aqui pro Pistons. Depois a gente teve na quinta o Scottie Barnes. Interessante essa escolha aqui. Na quinta posição, o Blazers teve o a quinta pior campanha, aparentemente, nesses 5 anos, né? Quinto maior número de derrotas ou quinto menor número de vitórias, depende de como você queira olhar. Mas o Scottie Barnes, ele, para mim, ele elevou um nível de como eu olho para ele nesses últimos playoffs, né? Na série contra o Cavs, mesmo o Raptors tendo perdido, né? Pra mim, o Scottie Barnes jogou como uma super estrela. Ele foi muito bem. Em vários jogos, ele foi o melhor jogador daquela série. Provavelmente, com o Kawhi chegando, ele vai dividir meio que o posto de Batman do time. Acho que o Kawhi ainda segura isso. Mas o Scottie, principalmente se continuar evoluindo a questão do arremesso, se o jogo ofensivo dele continuar desenvolvendo ainda mais, eu acho que ele tem chance de ser ali, não sei se top 10 na liga, mais próximo disso, principalmente porque ele é muito bom defensivamente. Eu acho que ele vai ser um cara que fisicamente também vai ter, já tem, né? Mas vai continuar tendo bastante força na liga. Então, Scottie Barnes aqui, acho que foi uma boa escolha pro Blazers. Vamos ver quem que vai vir embaixo aqui para ver se talvez a gente mude alguma coisa depois. Ou, enfim, durante o draft, mas acho que por enquanto nenhum absurdo aqui. Se você é torcedor do Blazers, me diz aí se você ficaria feliz com o Scottie Barnes no time. Depois, na sexta posição aqui, a gente tem o Brooklyn Nets selecionando o Jalen Johnson. Interessante escolha aqui. O Jalen Johnson foi, se não me engano, a 21ª escolha no draft dele, alguma coisa assim. Se você torce pro Atlanta Hawks, você vai me dizer isso melhor. Na realidade, deixa eu até olhar. Qual foi o draft dele? Enfim, eu acho que ele foi a 21ª escolha no draft dele, ou próximo disso. Assim, não dá pra necessariamente achar um absurdo aqui o Jalen Johnson. Ele foi um All-Star ano passado, né? Se eu não me engano. Ele tem 24, 25 anos. Ele vai melhorar ainda. Enfim, pra mim ele ainda precisa mostrar que pode ser o cara de uma franquia que tá disputando o título. Nos últimos playoffs, pra mim, ele não mostrou isso. Então, se você tá pegando o sexto melhor jogador de 5 drafts, idealmente você quer esse cara. O Jalen Johnson, ele pode se tornar, mas pra mim ainda não é. Então talvez eu ficaria um pouquinho assim, meio com o pé atrás de selecionar ele na sexta posição aqui. Aqui eles falam sobre o Paulo Banqueiro e eu acho que o Paulo Banqueiro também tá mais ou menos no mesmo barco. Ele fez um playoff, na minha opinião, melhor do que o Jalen Johnson. Em alguns jogos ali contra o Pistons, ele foi melhor do que o Cade Cunningham, por exemplo, naquela série. Não dizendo que ele é um jogador melhor do que o Cade, mas naquela série ele foi em alguns jogos. Ainda não me convenceu que ele pode ser o cara de um time que disputa o título realmente. Mas o Jalen Johnson aqui é um movimento arriscado, mas como eu falei, ele ainda pode se desenvolver mais, porque a cada ano que passa ele vem melhorando, então só o tempo vai dizer o auge que ele vai alcançar, né? Então, assim, não é um absurdo, mas vamos observar pelo menos esse top 10 aí pra ver se talvez a gente. Se eu me sinto confortável, se vocês se sintam confortáveis também em colocar alguém acima aqui do Jalen Johnson. Na sétima posição, o Spurs selecionou o J-Dub. Aqui acho que talvez exista um debate. Pode ser que sejam jogadores similares, talvez. Sendo que o J-Dub defensivamente é um pouco melhor. Um pouco não, eu diria que até talvez um bom número melhor. Um pouco mais velho, obviamente, mas. Eu até ia dizer, ele enfrenta alguns problemas com lesões. O que foi levado em conta aqui nesse artigo, contratos não foram levados em conta, então não vou dizer, o J-Dub ganha muito dinheiro, então não selecionaria ele tão alto assim. Mas lesões realmente estão sendo um problema, foram um problema, especialmente nessa última temporada. Acho que essa temporada também vai ser uma temporada bem importante para ele meio que provar que consegue ficar saudável o ano inteiro, porque o OKC precisa bastante dele.
E essa poderia ter sido, entre aspas, a diferença entre ele e o Jalen Johnson, mas acho que é importante lembrar também que o Jalen Johnson teve bastante problemas com lesões durante a carreira inteira. Ano passado acho que ele ficou bem saudável, jogou mais, né, jogou um bom número de jogos, mas antes disso também ele teve bastante problemas com lesões. Então, assim, eu acho que não seria nenhum absurdo colocar o J-Dub aqui na frente, até porque a gente já viu o J-Dub. Assim, eu falei ali da questão do Jalen Johnson. Pô, você teoricamente gostaria de ter o melhor jogador, né? Um jogador que pode ser o melhor jogador num time que dispute o título. Talvez o Jalen Johnson pode se tornar isso. Talvez a gente não necessariamente tenha isso com o J-Dub. Ele já foi campeão, mas não foi o melhor jogador. Tá certo que foi o Shea, mas tudo bem. Eu não sei se o J-Dub tem dentro dele realmente se tornar esse melhor jogador de um time campeão. Então, assim, talvez por essa lente não seja tão. Faça mais sentido, mas eu também não acharia nenhum absurdo trocar os dois aqui. Mas eu aceito essa ordem, pelo menos por enquanto. Depois a gente tem na oitava posição aqui o Pelicans com o Evan Mobley. Ok, o Evan Mobley pra mim até agora vem meio que sendo uma decepção e eu sei que talvez possa ser um pouquinho duro demais falar isso de um cara que já foi All-Star. Eu não sei se foi mais de uma vez, mas eu acho que sim, pelo menos duas vezes. Tem ótimas médias, né? As métricas são boas quando ele tá em quadra. Defensivamente ele já ganhou o prêmio de melhor defensor do ano, se eu não estou errado. É, ganhou. Então ele é um ótimo jogador. Mas ele foi draftado também com bastante expectativa. Ele foi a quarta escolha no draft dele. E se esperava talvez que ele fosse o que eu tô falando, né? O melhor jogador de um time que disputa o título. E até agora pelo Cavs ele não vem sendo isso. Não tô falando que nunca vai ser, mas eu tô cada vez mais perdendo a confiança de que ele de fato vai ser. Agora, se ele pode ser o segundo melhor, sim, pode, com certeza. Mas, né, dependendo até, assim, a gente tá falando de 5 drafts, né? Talvez 5 drafts não sejam o suficiente, não tenham o suficiente de talento pra ter 10 caras que podem ser o melhor jogador de um time campeão. Mas na oitava posição aqui, talvez eu gostaria de ter um pouco mais de esperança que isso acontecesse. O Evan Mobley, eu não sei se é isso. Agora, daria pra argumentar o Evan Mobley na frente desses dois aqui? Daria, até porque, assim, talvez o Evan Mobley já provou mais do que o Jalen Johnson na carreira. Eu sei que o Jalen Johnson teve uma ótima temporada, 2 temporadas já jogando muito bem, mas, enfim, nenhum absurdo, mas vamos, não sei, vamos ver. O Chat na nona posição, por exemplo, eu acho Chat e Mobley aqui bem complicado. Eu acho que o Chat, a imagem dele agora ficou bem atingida pela série que teve contra o Wemby, aquela coisa toda, mas o Chat, defensivamente, talvez ele já é o segundo melhor jogador da liga, é o segundo mais impactante, né, atrás do Wemby apenas. É muito jovem ainda, ele tem um jogo ofensivo que ainda precisa se desenvolver, mas tem espaço bastante, ele pode se tornar muito bom ainda ofensivamente, se o arremesso de 3 continuar entrando, enfim. Talvez eu acredite um pouquinho mais no Chat do que no Evan Mobley. Vamos ver o quanto que o psicológico dele se abateu nessa última série. Vamos ver se ele vai conseguir voltar e conseguir meio que dar a volta por cima. Eu não acho nenhum absurdo até talvez colocar o Chat na sexta posição aqui, na frente até do J-Dub. Apesar de, tipo, teoricamente o J-Dub ser o segundo melhor jogador do Thunder, mas talvez o Chat seja o segundo mais impactante. Enfim. Interessante a escolha aqui do Pacers com o Holmgren, mas, enfim. Ele é jovem, ainda 24 anos, pode... Ele vai estar na frente aqui, eles dizem aqui, né? Tá na frente de Amin Thompson, Franz Wagner, Brandon Miller, VJ Edgecombe, Conk Nipple. Jogadores de bastante potencial também. Mas enfim, eu acho que o Chat é muito cedo pra dizer ainda que ele já atingiu o auge e que ele não vai ser possivelmente um dos, sei lá, 10 melhores jogadores da liga. Não tô dizendo que vai ser, mas eu também não tô dizendo que é impossível que seja. Então, ok aqui a escolha. O Sacramento Kings na 10ª posição escolheria o Franz Wagner. Interessante, até ele. O Paulo Banqueiro ainda não foi escolhido, né? Não, é. Interessante ele vir na frente do Paulo Banqueiro, porque talvez até o Orlando Magic, o time dos dois, talvez olhe pro Paulo Banqueiro como o cara da franquia.
Eu ainda acho que não existe essa distinção ainda, apesar. Porque, principalmente porque os dois se machucam muito, a gente quase nunca consegue ver uh, o Orlando Magic com os dois em quadra, mas, assim, tamanho bom, QI de jogo bom. O jogo ofensivo dele ainda precisa melhorar um pouco, especificamente falando da bola de três, porque, enfim, é difícil você chegar num nível tão alto assim sem essa bola de três, ainda mais se você não for, tipo, uma espécimen física igual o Yannis, por exemplo, mas enfim. Mas eu acho que o Franz, se conseguir ficar saudável e se conseguir desenvolver um pouquinho mais o jogo ofensivo dele, tem boa chance de talvez se solidificar como o cara da franquia do Orlando Magic, também um dos melhores jogadores da liga. Então eu não acho absurdo aqui, apesar de talvez não confiar tanto assim pela questão das lesões, né? Se eu sei o que sei e sei que ele vem tendo muitas lesões ao longo da carreira, talvez eu não me sinta tão confiante assim de escolher ele na 10ª posição. Talvez eu queira alguém que talvez o chão seja um pouquinho mais baixo, mas talvez com um teto parecido e que talvez não tenha tantas lesões assim. Vamos ver. Aparecendo aqui no ranking a gente vai poder ter mais uma ideia, mas enfim. Depois, na 11ª posição tem o Rockets, selecionando o Brandon Miller, que aí seria talvez o que eu tô falando, apesar de o Brandon Miller também ter problemas com lesões, mas eu gosto bastante do Brandon Miller, eu acho que ele pode não talvez ser o melhor jogador de um time campeão, mas meio que um cara parecido assim com o Paul George, ser um ótimo Robin. Eu acho que é meio que esse ainda o papel, vai ser esse o papel dele. Eu acho que talvez no Hornets ele até consiga ser o cara do time por um tempo, ele com o Conk Nipple ali, que eu também vejo como um Robin muito bom, ao invés de o Batman. Mas o Brandon Miller tem bastante talento, foi ali escolhido no draft do Wemby. Eles dizem aqui que foi uma escolha entre Amen Thompson e Brandon Miller. Eu acho que o Amen Thompson defensivamente é um jogador. Eu diria que hoje o Amen Thompson é um jogador melhor, principalmente porque defensivamente ele é muito impactante. Mas eu acho que o Brandon Miller, ele ofensivamente é muito mais talentoso que o Amen Thompson, principalmente na questão ali de arremesso, né? De criar seu arremesso, enfim, né, de habilidade e tudo mais. Mas acho que ele também pode continuar melhorando defensivamente e se tornar um jogador com impacto positivo defensivamente também. E aí a gente tá falando de um jogador muito, muito bom. Um cara que é muito bom ofensivamente e defensivamente também. Acredito que aqui a próxima escolha vai ser o Amen Thompson pelo Orlando Magic. Acho que faz sentido, né? Enfim, aquela coisa, eu também não sei se o Amen Thompson vai ser o melhor jogador de um time campeão, principalmente pelas limitações ofensivas, mas acho que é bem justo aqui que ele é o 12º melhor jogador ou o 12º com maior potencial entre esses jogadores aqui. Eu não sei se necessariamente essa é a ótica que a gente devia estar olhando, né? O potencial ou melhor no momento, mas acho que é um mix de tudo, né? Então acho que faz um pouco de sentido, faz sentido aqui o Amen Thompson na 12ª posição. Quero ver se o irmão dele vai ser a 13ª. Não. Eu acho que Steph Castle e Amen Thompson é um duelo bem interessante. Eu diria que até o Steph Castle pode ser interessante até um pouquinho mais acima também, mas eu também não acho nenhum absurdo colocar esses caras na frente, porque o Steph Castle também tem algumas deficiências mais sérias no seu jogo, enfim, mas ele é um jogador com DNA de vencedor, venceu na faculdade, já vem vencendo na NBA, enfim, 21 anos ainda, vai saber o que é o auge dele, mas assim, também não é um cara que vai ser o melhor jogador de um time campeão, mas pode ser o segundo ou o terceiro. Acho que mais provável que seja o terceiro, né? Até porque provavelmente quando o time dele for campeão, o Spurs, ele vai ser o terceiro melhor jogador atrás de Dylan Harper e de Wemby. Talvez seja uma situação muito específica, porque não é todo time que tem o Wemby e o Dylan Harper, então em outras situações ele talvez seria o segundo, mas eu acho que também não é nenhum absurdo aqui o Toronto Raptors selecionar o Steph Castle. Depois o Chicago Bulls seleciona o VJ Edgecombe. Interessante que o VJ Edgecombe teve uma ótima temporada de calouro. Em outros anos talvez poderia ter sido o calouro do ano, mas estava disputando com uma classe muito, muito boa. Vai ter um ano bem interessante agora pelo Philadelphia, porque ele vai ser, na maioria das noites, a quinta opção desse time. Quando LeBron e Embiid não jogarem, às vezes ali ele vai ser a terceira opção, em certas noites a segunda. Mas vai ser bem interessante para ver como o desenvolvimento também dele nesses próximos, não só nessa próxima temporada, nas próximas duas, vamos dizer assim, o quanto isso vai impactar ele de todas as maneiras.
Mas acho que o VJ Edgecombe tem um potencial, talvez nesse draft do Cooper Flag, Dylan Harper, VJ Khan, Ace Bailey. Eu gosto muito desse top 5 e talvez você vai me chamar de clubista, né? Até porque é camisa do Ace Bailey ali, enfim. Eu não sei se. Eu acho. São tetos parecidos, mas assim, eu gosto muito do Ace. Mas eu vejo o VJ Edgecombe se tornando um All-Star, All-NBA no futuro. Não sei se melhor jogador de um time campeão, mas esse tipo de jogador com certeza. Acho que ele vai ter uma carreira muito boa, então obviamente aqui seria um Chicago Bulls bem interessante com o VJ Edgecombe. Depois na 15ª opção, o Dallas Mavericks seleciona o cara que concorreu com o Cooper Flag, o Con Knipple. Eu até falei isso, acho que no meu último vídeo sobre o Con, que eu vejo muito ele como talvez o melhor Robin da NBA, ou o segundo, terceiro melhor Robin da NBA no futuro, né? Considerando que o Dylan Harper vai ser talvez o melhor Robin. Uh, então não vejo ele como um cara, né, que o time campeão vai ter ele como o melhor jogador. Entre ele, o VJ, assim, Steph, acho que todos têm os seus prós e os seus contras. Eu acho que não é nenhum absurdo colocar ele atrás desses caras aqui. Uh, então, acho que não tem muito o que dizer aqui. Depois nós temos o Paulo Banqueiro. Interessante, assim, hoje talvez é pra dizer que o Paulo Banqueiro é um jogador melhor do que o Khan. Talvez. um, mas acho que o Con, eu acho que tem uma vantagem muito grande aqui em cima do Paulo, por exemplo, porque eu acho que ele encaixa literalmente em qualquer time, em qualquer sistema, jogando com qualquer tipo de jogador. O Paulo já não é a mesma coisa. Então, por esse motivo, talvez, né, e por lesões e por, enfim, várias outras coisas, eficiência ou ineficiência, eu acho justo que o Paulo Banqueiro seja. Assim, eu não acho. Não acharia um absurdo o Paulo estar um pouquinho mais na frente aqui, enfim. Também pelo potencial, porque o Paulo é um tipo de cara, ele é jovem ainda, e se as coisas que ele precisa melhorar, de fato ele conseguir melhorar, a gente tá falando de um jogador muito, muito bom. Mas não. Eu não sei, eu não tô tão seguro assim que de fato ele vai conseguir melhorar em todos esses aspectos. Mas enfim. A escolha interessante aqui, o Paulo Banqueiro na 16ª posição. Na 17 a gente tem o Memphis Grizzlies com o Austin Reeves, que não foi draftado, né? Interessante a escolha aqui do Austin Reeves. Assim, um jogador que não foi draftado tá na posição 17 aqui. Crédito totais aqui pra ele. Eu quero ver quem vem atrás dele aqui, mas será que eu escolheria o Austin Reeves na frente de caras como, vamos ver, Ace Bailey? Ou Keontae George, ou quem mais que foi escolhido aqui? Complicado, né? Complicado nesse top aqui. Assim, acho que passa o Austin Reeves aqui na 17. Não necessariamente que seria a minha escolha, mas obviamente que ele hoje o Austin Reeves é um jogador melhor que o Con Knipple, é um jogador melhor que o Paolo, é um jogador, não sei se dá pra dizer, melhor que o VJ, enfim, não sei se dá pra dizer que ele já é melhor que o Steph, porque o Steph tem a questão da defesa, mas enfim. Acho que o Austin Reeves faz sentido aqui na 17, dependendo de quem vem depois, mas não deve ser algo tão gritante assim, absurdo, né? Depois a gente tem o Şengün aqui na 18, acho que também o Şengün, eu acho que ele termina essa última temporada com a moral um pouquinho menor do que ele começou, porque ele começou basicamente assim sendo o cara da franquia do Rockets, né, o franchise player, vamos dizer, mesmo com o Kevin Durant chegando. Eu diria que ele ainda tá mais ou menos nessa conversa, apesar de eu achar que o Amen Thompson tem mais valor dentro da franquia do que ele. E ele não teve um playoff tão bom assim, mas acho que muito também pelo time do Rockets, pelo sistema, pelo que foi esperado dele versus o que ele é, entre aspas, capaz de fazer. Mas é que um Shogun na opção 18 aqui, na escolha 18, não é nenhum absurdo também. Depois a gente tem o Heat selecionando o Trey Murphy. Aqui eu já discordo porque o Keontae George não tá aqui, é um absurdo, mas enfim. Trey Murphy é um ótimo jogador, muito talentoso ofensivamente também, defensivamente também muito bom. Vamos dizer, um dos melhores 3&Ds da liga. Todo mundo quer e o Pelicans não quer trocar. Eu não sei se é um exagero aqui, Trey Murphy.
O Trey Murphy no Miami Heat seria um encaixe perfeito, né? Não tô nem dizendo que esse Miami Heat, eu tô falando na cultura Heat, né? Enfim, eu acho que ele se tornaria um All-Star com certeza se estivesse lá no Heat já. Um, é, aqui eles falaram Jalen Duren, Ace Bailey, Reed Shepard, Walker Kessler. Assim, é porque o Trey Murphy aqui, apesar de eu achar que ele. Eu falei, né? Ele talvez poderia ser um All-Star tal. Eu não acho que ele vai ser o segundo melhor jogador de um time campeão, por exemplo. Eu acho que o teto dele é meio que ser o terceiro cara. Quem sabe até o quarto. Então não sei se 19 é muito alto por isso, apesar de que hoje possivelmente ele esteja no top 19 aqui em relação a quem é o melhor jogador desses caras. Seguindo aqui para 20, a gente tem o Lakers selecionando o Jalen Duren. Um, assim, eu não acho absurdo, mas tendo em vista que o próprio Lakers preferiu o Walker Kessler ao invés do Jalen Duren, eu diria que o Walker Kessler estaria na frente aqui do Duren. Mas eu acho que teria alguns caras aqui na frente. Mas o Jalen Duren foi um All-Star ano passado. Enfim, eu acho que ele teve um playoff bem ruim, mas não quer dizer que ele vai ser esse jogador para sempre. Eu acho que ele ainda pode se desenvolver a ser talvez o segundo melhor jogador de um time que realmente dispute o título. Uh, Vamos ver se ele vai ficar no Pistons, mas enfim. Acho que uma escolha justa. Principalmente, vamos ver quem vem aqui depois. Alzar Thompson, companheiro de time. Dá pra ter um argumento, talvez, que o Alzar Thompson tem um teto maior, especialmente se desenvolver um jogo ofensivo um pouquinho melhor, se ele conseguir entregar um pouquinho mais ofensivamente. O Alzar Thompson tem uh, bastante espaço realmente para se tornar um dos sei lá, 20, 25, top 30 pelo menos na NBA. Defensivamente ele já é um dos melhores da liga, algo que o Jalen Duren não é, obviamente, apesar de não ser ruim defensivamente. Mas ofensivamente o Jalen Duren entrega muito mais aqui do que o Alzar Thompson, mas em termos de potencial aqui, sei lá, eu ainda ia de Alzar Thompson na frente do Jalen Duren. Depois a gente tem o Reed Shepard. Eu acho loucura ele tá na frente do Keontae George aqui, mas enfim, o Reed Shepard até agora não conseguiu se encontrar tanto assim. Mas acho que é muito também pela situação, pelo sistema, pelo técnico que não confiava muito nele. O Reed Shepard chegou com bastante expectativa. Ele foi a terceira escolha no draft onde o Steph Castle foi a quarta escolha, enfim. Eu acho que ainda é muito cedo para dizer que ele não vai ser um armador titular de qualidade na liga, um futuro All-Star. Eu acho que ele tem esse tipo de talento, mas ele vai precisar provar, acho que nessa temporada também, que pode ser esse cara, né, nas próximas temporadas, enfim. Eu acho que agora ele vai ter um papel no Rockets um pouco mais definido, talvez, do que tinha no passado, porque agora ele vai ter o Fred VanVleet ali de volta, então vai ter um pouco mais de consistência, um pouco mais de estrutura, e quando ele entrar em quadra, ele vai ter realmente ali, né, talvez menos coisas para fazer, e isso vai ajudar ele. Então, pode ser uma temporada boa pro Reed Shepard. Eu não coloco. Como eu falei, acho que o Keontae George hoje eu já vejo que o Keontae George já é um jogador melhor, obviamente, e eu também não vejo que o Reed Shepard tenha um potencial agora tão maior assim do que o Keontae pra estar na frente do Keontae. Mas enfim. Eu também iria de Ace Bailey aqui pelo tamanho, pela. Eu sei que você vai me chamar de clubista, mas não tô nem aí. Mas assim, eu também iria de Ace Bailey aqui, porque a gente tá falando de um ala que é 6'9", né? Não sei quantos metros é isso, mas um cara alto, talentoso, que defensivamente tem bastante potencial. Acho que isso pra mim é muito mais valioso do que o Reed Shepard. Apesar de, como eu falei, acho que o Reed Shepard ainda pode se desenvolver a ser possivelmente um All-Star no futuro. Depois aqui na 23 eles têm o Knicks selecionando o Keontae George, que pra mim tá um pouco abaixo demais nessa lista. Poderia estar na frente do Reed Shepard, do Alzar Thompson, talvez, do Jalen Duren também, do Trey Murphy. Eu acho que top 20 aqui pro Keontae George seria bem mais justo. Mas enfim, aqui o Knicks conseguiu um steal nesse draft aqui, pegando o Keontae George. Teve uma temporada de nível All-Star. Não foi All-Star, obviamente, porque, enfim, o Jazz não competiu. Mas tem chance de se desenvolver no All-Star e ser um dos melhores armadores dessa liga ainda. É muito jovem, foi super eficiente. Vamos ver como é que vai ser esse quarto ano dele. Esse quarto ano vai dizer bastante coisa, principalmente porque o Jazz quer competir. Eu acho que também ele tem que melhorar ainda defensivamente. Por exemplo, eu acho que se ele melhorar defensivamente, ser pelo menos decente, o Keontae George se torna um jogador muito interessante, mais do que já é, né? Então, enfim, acho que bem. Enfim,
Era pra estar mais acima na lista, mas ok. Depois, outro do Jazz aqui, o Ace Bailey, pelo Bucks. Quem me conhece sabe que eu sou fã do Ace, eu acredito bastante nele. Eu acho que ele ficou com uma imagem ruim pelo processo de draft, mas eu acho que ele não é esse cara. Pelo que eu acompanho do Jazz, eu acompanho o Jazz o dia inteiro, eu vejo tudo que tem pra ver. O Ace parece ser um cara, um garoto bem da hora, todo mundo gosta dele, ele faz todo mundo, faz o ambiente ficar alegre, enfim. Ele tem muito talento, ele não começou a temporada de calor dele tão bem assim, porque, enfim, o Jazz estava meio que uma bagunça, ele não era titular, ele não tinha um papel muito bem definido, mas em março aqui, eles vão dar um exemplo, ele teve quase 20 pontos de média, estando 40% na bola de 3, né, o Markkanen quase não jogou, então ele teve basicamente ali o papel do Markkanen no time, mostrou muito potencial. Eu, particularmente, eu até colocaria ele acima do Keontae George. Hoje o Keontae é um jogador melhor, mas se eu fosse selecionar um dos dois aqui, por exemplo, para o futuro da minha franquia, seria o Ace, porque eu acho que o teto do Ace aqui. Eu sei que o Jazz acabou de selecionar o Darren Peterson, por exemplo, e eu acho que existe uma boa chance de o Darren Peterson, daqui a, sei lá, 3 anos, ser considerado o franchise player do Jazz. Mas eu acho que também existe um mundo que o Ace Bailey seja esse cara, ou eles meio que dividam isso. Então, eu realmente acho que o Ace tem bastante promessa. Depois nós temos o Donovan Clingan, que teve uma ótima temporada no passado também. Já é um dos melhores pivôs defensivos da liga. Eu acho que também ele pode desenvolver ainda mais o jogo ofensivo, com a bola de três, enfim. Acho que ele é um cara bem interessante pro Blazers, que o Blazers também vai precisar que melhore bastante. Ele é um cara super alto também. E se tratando de uma liga que a gente tem o Embi, é um cara muito importante para se ter. Uh, Acho que eu não sei quem vem atrás aqui, mas Donovan Clingan também não sei se dá pra dizer que ele poderia estar muito mais acima, porque, né, aí a gente tá falando mais um cara que, enfim, acho que talvez até mais do que o Reed Shepard, mas nem acho que não é um absurdo colocar o Donovan Clingan aqui na posição 25. Ok, agora pra posição 27 a gente tem o Minnesota selecionando o Walker Kessler, que na realidade foi, entre aspas, draftado pelo Minnesota, mas foi enviado pro Jazz na troca do Gobert. Eu acho que na realidade ele foi draftado pelo Memphis, só que na noite do draft, ou aquela escolha já pertencia ao Minnesota, mas aí ele já foi trocado também pro Jazz. O Walker Kessler vai ser, acho que possivelmente terceiro, quarto melhor jogador de um time campeão. Eu acho que ele vai ser o terceiro melhor jogador do Lakers. É um dos melhores defensores também da liga em termos de pivô. Eu acho que ele também tem um jogo ofensivo ainda para se evoluir. Ele tá testando mais a bola de três também. Eu acho que é um jogador talvez bem comparado ali ao Donovan Clingan, apesar de eu acho que o teto do Clingan é um pouco maior, porque eu acho que o jogo ofensivo dele é um pouco mais polido do que o Walker Kessler. Também ele é maior, ele é mais longo, enfim. Mas eu acho que, tratando considerando que o Klingon tá aqui, eu acho que faz justo. É justo que o Kessler esteja aqui. Mas enfim. Depois a gente tem o Sar, que acho que também poderia talvez argumentar que poderia estar acima desses dois aqui. Acho que ele também tem potencial ofensivo bom. Defensivamente ele já é muito bom. Melhorou bastante, teve um ótimo segundo ano. Segunda escolha no draft. Talvez a gente esperasse mais, né, dessa segunda escolha de um draft. Mas vamos ver como é que vai ser o papel dele também agora no Wizards, com o Anthony Davis, com o AJ DeBunsa. Eu acho que ele vai ter talvez uma expectativa de arremessos um pouco menor do que talvez a gente imaginasse. Mas eu acho que ele, Walker Kessler e Klingon aqui meio que qualquer ordem dos três aqui acho que faria um pouco de sentido. Eu até particularmente acho que eu colocaria o Sar na frente do Kessler, porque eu acho que o teto dele é um pouquinho maior. Mas enfim. Depois na 28, o AJ Mitchell indo para o Cleveland Cavaliers. Ele foi uma escolha de segunda rodada. Então, estando aqui no top 28 em 5 drafts, né? Acho que é bem significativo. A gente viu que ele foi muito importante para o OKC ano passado no draft. O OKC sentiu bastante a falta dele na série contra o Spurs também. Com a saída do J-Dub, ele foi basicamente a segunda opção ofensiva desse time. Ele tem um contrato muito bom e vai receber uma extensão contratual muito boa do Thunder. Enfim, acho que ele vai ser
isso ele vai ser tipo ele era a segunda opção do Thunder, mas acho que no mundo perfeito o Thunder quer que ele seja, sei lá, a terceira, até talvez a quarta opção ofensiva do time. Mas o AJ Mitchell também não me surpreenderia se ele saísse do Thunder daqui a pouco e meio que assumisse o time dele e fosse. Não, eu não diria o Jalen Brunson, né? Não tô comparando ele ao Jalen Brunson, mas sendo assim, tipo, saindo meio que do ostracismo de um time e aí pegando o time dele sendo o titular ali e talvez conseguindo chegar a ser um All-Star, enfim, né? De novo, não tô comparando ao Jalen Brunson, mas acho que o AJ Mitchell tem talvez esse potencial. Depois, na 29, aqui a gente tem o Colin Murray Boyles indo pro Denver Nuggets. Gostei muito também dos playoffs dele, potencial defensivo enorme. Ele não tem o tamanho ali do Kessler, do Klingon e do Sari, talvez por isso um pouquinho abaixo aqui uh, nessa lista. Eu acho que também o arremesso dele não é aquelas coisas, mas ele vai ser um dos melhores alas pivôs da liga, ele vai ser muito importante para esse time do Raptors. Eu acho que também ele é o tipo de cara que pode se desenvolver a ser meio que um Draymond Green da vida. Também, tipo, não só sendo um ótimo defensor que ele já é, mas também contribuindo bastante ofensivamente, não necessariamente em marcar ponto, em chutando muita bola de três, mas sendo uma das engrenagens ali que faz o time jogar. E acho que ele vai ser esse tipo de jogador. Então, é um jogador muito valioso hoje em dia na NBA. Talvez ele não vai ser o segundo melhor jogador do time, mas um ótimo terceiro cara. Então, acho que faz sentido também mais ou menos nessa posição. Daria para argumentar talvez ele um pouquinho acima, mas enfim. Depois a gente tem o Celtics com o Jalen Suggs na 30ª posição. Eles tiveram 32 escolhas aqui, então vamos ver quem ficou. Talvez eles vão listar alguns jogadores ali que ficaram de fora, mas o Jalen Suggs tem problemas com lesões aqui sérios, nunca consegue ter uma temporada saudável, mas quando ele tá saudável, tá em quadra, o Orlando Magic vai bem. Ele ainda é um cara que tem que melhorar ofensivamente, principalmente a bola de três, e principalmente jogando no time que ele joga. Mas o Jalen Suggs joga com uma intensidade muito grande, enfim, é um tipo de jogador que basicamente todo time gostaria de ter, mas como eu falei, talvez ele vai ser tipo um Derrick White. Acho que o teto do Jalen Suggs aqui é um Derrick White e é um cara que todo mundo quer ter, mas não é necessariamente o primeiro, o segundo, às vezes nem o terceiro cara do time. Mas é isso. Na 31 aqui, eles têm a segunda rodada aqui. Daí eles fazem uma lista mais direta aqui. Então vamos ver aqui nessa segunda rodada a ordem. Josh Giddey, Jabari Smith, Andrew Nembhard, Matas Buzelis, Cason Wallace. O Cason Wallace talvez eu colocaria no lugar do Jalen Suggs. O Matas Buzelis também tem potencial aqui para estar nesse top 30, mas enfim. Cedric Coward, Zach Edey, Dyson Daniels, Keyshawn George, Keegan Murray, Shaden Sharp, Peyton Watson, Tumani, Scoot Henderson, Kelly Ware, Jalen Green, Igor Jamin. O Jalen Green tá na 46 também, depois de ser segunda escolha, é preocupante, mas enfim. Igor Jamin, Moussa Diabate, Ryan Rollins, Fears. O Fears eu acho que também poderia estar um pouquinho acima, eu iria principalmente em cima do Ryan Rollins, mas enfim. Ayo Dosumu, Max Chrissy, Tyree Eason, Anthony Black, Jaime Jaquez, McCain, Maluach, Julian Champagne, Trey Johnson e Nemias Queta. A gente pode ver que tem muito jogador bom nesse draft. A gente viu que a ordem ali, às vezes, né, como eu falei, o Jalen Green sendo a segunda escolha e tendo só na 46ª aqui, diz muito mais sobre necessariamente o Jalen Green do que o draft. Mas é muito jogador bom, é difícil fazer uma lista perfeita aqui, né, uma ordem perfeita. Daria pra. E assim, alguns desses jogadores aqui ainda é cedo, talvez daqui a 2, 3 anos o Cedric Coward seja o tipo de jogador que esteja no top 10 aqui desse draft, ou o Matas Buzelis, enfim. Eu acho que é muito também. O potencial é levado, obviamente, em conta, mas acho que o pouco. O escopo de trabalho que o cara já fez também vale um pouco em conta aqui. Então, como eu falei, daqui a 2, 3 anos essa lista pode ser bem diferente do que ela é hoje. Mas, assim, dessa segunda rodada, acho que Matas Buzelis, Cason Wallace, Coward, Weedy também, dependendo se conseguir ficar saudável, Keyshawn George, Peyton Watson, Scoot Henderson, acho que é cedo ainda para dizer que ele vai ser isso e pronto, Kelly Ware, Igor Jamin também, Fears, Anthony Black, McCain, talvez. Maluach. Trey Johnson. Esse tipo de jogador acho que tem tetos ainda
mais altos a serem atingidos e acho que podem fazer parte aqui dessa primeira rodada. Eu acho que eles vão também. Alguns que eles perderam. Não. Bom, aqui tem uma. Acho que é uma arte um pouquinho mais direta, mas então vamos aqui só fazer um recap de como foi. Então, da primeira rodada, né? Wemby, Flag, Cade, Dylan, Scotty, Jalen, Evan Mobley e Chet Franz. Esse foi o top 10. Eu mexeria nesse top 10, talvez eu colocaria. Ah, Brandon, eu não sei. Assim, talvez Evan Mobley na 6. Eu não sei. Ou Chat na 6 também, acho que caberia. O VJ, Steph também na 6, eu acho que algumas coisas poderiam mudar aqui, mas nenhum absurdo nesse top 10. Uh, Austin Reeves, ok. Paolo, Shangun, Trey Murphy, Jalen, Keontae George pra mim aqui talvez seria a 19, possivelmente. Acho que foi uma primeira rodada bem justa aqui nesse super draft. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu achei um exercício bem legal. Eu já tinha pensado em fazer algo parecido, usando talvez 2, 3 drafts, mas acho que é algo bem interessante a gente explorar. Eu vou ver se eu consigo fazer algum tipo de vídeo também, mais vídeos parecidos com esse também, redraftando. Enfim, me digam aqui também se vocês acham uma ideia interessante. Não se esqueçam também de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal, que me ajuda bastante. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!